Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário do Canal Solar. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Henrique, eu sou repórter e jornalista aqui do Canal Solar e hoje estamos aqui reunidos novamente para falar sobre mais um assunto de fundamental importância para o setor de energia solar. Nós vamos falar sobre módulos falsos. O que são módulos falsos, como identificar e principalmente quais são os riscos que eles oferecem para o integrador e também, obviamente, para o cliente final. E para explicar tudo isso e muito mais para vocês, eu sei que é uma dúvida muito grande que vocês tiveram, a participação de vocês com relação a esse assunto, principalmente nas nossas redes sociais, foi muito grande. Então é com grande prazer que recebemos hoje a participação do Rodrigo Matias, ele que é diretor comercial da Ecore e uma das principais distribuidoras aqui do país, e ele está presente hoje para falar tudo sobre esse assunto hoje aqui com a gente. E antes de eu passar a palavra para o Rodrigo, eu vou passar uns recadinhos para vocês, pessoal, como já é de costume. Estamos ao vivo no YouTube, então não se esqueçam de curtir, comentar e, principalmente, se possível, compartilhar essa transmissão com colegas e amigos aqui do setor, que também possam vir a ter algum interesse nesse assunto. É uma forma do YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante e também merece chegar até outras pessoas. Essa transmissão, pessoal, está disponível no YouTube do Canal Solar, então se vocês precisarem rever alguma parte desse conteúdo, é só esperar a nossa transmissão se encerrar, porque ela vai ficar aqui salva no YouTube, você coloca Canal Solar ali na aba de pesquisa e depois você consegue ter acesso novamente ao conteúdo que vai ser apresentado. Além disso, pessoal, para quem durante a semana entrou no site do Canal Solar, clicou na aba webinários e se inscreveu gratuitamente, vai receber por e-mail a apresentação que o Rodrigo preparou hoje aqui para a gente. Henrique, meu Deus do céu, eu não fiz a inscrição e agora vou ficar sem o conteúdo que o Rodrigo preparou? Não, pessoal, a gente está deixando para vocês aqui nos comentários o link para vocês acessarem e deixarem o e-mail de vocês, é gratuito, o e-mail que obviamente vocês gostariam de receber esse conteúdo, tá certo? Por fim, pessoal, mas não menos importante, participem também deste nosso webinário, participem aqui com a gente, mandem nos comentários as dúvidas de vocês, as críticas, as sugestões, os elogios. A gente está de olho em tudo que vocês encaminharem aqui e ao final da apresentação a gente vai selecionar as perguntas que vocês fizeram ao longo desse nosso webinário. Teremos alguns minutinhos para responder todos os questionamentos de vocês, tá bom? Então, para a gente não perder mais nem um minutinho, para a gente já adentrar o assunto de vez, o Roberto César já está aqui com a gente, o Yamashiro mais uma vez presente, o Leonardo Mota também está presente com a gente, Roberto Oliveira, enfim, muita gente do país inteiro certamente presente aqui para ouvir você, viu, Rodrigo? Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer a sua disponibilidade mais uma vez aqui com o Canal Solar, mais um webinário que você está disponível aqui para ajudar a gente. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer a sua participação e passar a palavrinha para você. Eu vou me remover aqui da tela, e aí a apresentação é toda sua, com você e com o pessoal aqui. Boa noite, Henrique. Obrigado novamente pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês do Canal Solar, poder falar com o mercado. É sempre um momento muito interessante. Eu me sinto honrado aqui por isso. E, mais uma vez, eu entendo que a gente está trazendo um assunto de relevância para o mercado, né? Muito se questiona nesses dias como que a gente faz para olhar para o mercado numa nova modelagem. A gente está falando de um mercado mais exigente, com um cenário talvez mais restritivo do ponto de vista de conhecimento, qualificação, mais do que nunca se tornou uma régua necessária, primordial para o desenvolvimento dos negócios, e de repente a gente se depara com um momento do mercado que nós começamos a ouvir falar sobre módulos de potência falsa, módulos falsos. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido sobre isso, outros não, mas eu acho que é importante a gente trazer esse assunto porque nós temos alguns perfis de impacto que isso pode apresentar no dia a dia dos seus negócios. Eu acho que é bacana a gente contextualizar isso sobre um olhar técnico e também sobre um olhar comercial. E para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Matias, diretor comercial da Ecore, eu atuo nesse mercado desde 2015. Tenho minhas origens lá na base técnica, eu sou engenheiro eletricista de formação, técnico em eletrotécnica, então trabalhei durante bastante tempo no mercado como projetista, como instalador, desenrolando toda essa parte técnica dos negócios, e a partir daí eu migrei para a parte comercial, onde confesso para vocês que eu me encontrei, sou muito feliz, e desde 2019 eu estou à frente aqui da operação comercial da Ecore. E eu só falei desse background porque isso me deixa muito confortável para falar para vocês hoje sobre módulos, sobre uma ótica
técnica, regulatória e comercial. Então, para que a gente não perca mais tempo, vamos começar respondendo essa pergunta de uma maneira muito objetiva. O que são módulos fotovoltaicos falsos? Módulos fotovoltaicos falsos são aqueles que têm uma determinada potência estabelecida ali na sua etiqueta, ou seja, você compra esse módulo esperando que ele atinja uma determinada potência, mas na prática do dia a dia eles não atingem. E por uma série de fatores. E acredito que para a gente consiga contextualizar esses fatores, é importantíssimo que a gente olhe para as questões regulatórias. Quando a gente pensa em normatização, a gente tem que pensar que todos esses módulos que chegam no nosso país, eles são fabricados fora do Brasil e eles precisam atender, inclusive, normatizações internacionais, tá? Quando a gente pensa em módulos fotovoltaicos, não seria diferente. A gente tem, basicamente, duas normas da IEC que trazem um olhar regulatório para esses módulos. Uma que diz respeito à qualidade e outra que diz respeito à segurança. IEC 61215 trata qualidade, IEC 61730 segurança. Vocês vão perceber que eu não vou falar todos eles, obviamente, mas existe um critério muito grande para que seja estabelecido um perfil de qualidade e um perfil de segurança dos módulos. Quando a gente fala em qualidade, nós estamos falando em 21 testes que serão realizados nesses módulos para que eles atendam essa normatização. Quando a gente fala em segurança, o crivo é ainda maior. Nós estamos falando de 32 testes que devem ser realizados para garantir, para atestar a segurança desses módulos. Invariavelmente, aqueles que não estejam em conformidade com as normas e, consequentemente, com os seus testes, não estão em condições de ser comercializados, nem a nível nacional da sua produção, nem a nível global, como é o caso do nosso país, que consome produtos importados na sua grande maioria. Eu vou passar pelas páginas aqui, pelas telas, para que vocês vejam os testes, e vou só elencar alguns que eu considero bastante significativos para a atenção que a gente tem do ponto de vista técnico da elaboração dos nossos projetos e das nossas instalações. Então, quando a gente fala em qualidade, IEC 61215, nós estamos falando aqui de vários testes, e alguns deles eu acho que devem ser destacados aqui. O segundo teste, determinação da potência máxima. Esse daqui é o primeiro ponto que já gera esse questionamento sobre módulos falsos, módulos que não atingem a sua potência máxima. Então, obviamente, dentro de um critério, esses módulos vão ser submetidos a um teste dentro de condições padrão, eles vão ser submetidos a uma câmara, onde eles vão receber um flash. Esse flash, ele determina uma certa irradiância dentro dessas condições e ele apresenta a sua potência. Se não me falha a memória, esse teste ele tem 40 flashes consecutivos e aí, pela repetibilidade dos resultados, nós conseguimos entender qual é a característica de potência máxima que cada um desses módulos atinge. Além desses, teste de resistência de isolamento, isso faz com que o módulo ele não apresente fuga, ele não apresente um alto índice de degradação por fuga de corrente, ele mantenha um nível de isolamento que também está referenciado com segurança. Acho que a gente pode passar aqui para o próximo slide, onde a gente tem outros testes. O teste 17, ele é bem interessante, que ele fala o teste do diodo de bypass. Para quem tem uma instalação que eventualmente esteja submetida a um sombreamento parcial, é de suma importância a atuação desse diodo de bypass nos módulos para que você mantenha as características de funcionamento do seu sistema, mantenha as premissas de geração estabelecidas e também não coloque em risco a operação do seu sistema. Esse é um dos testes a que ele é submetido. E vários outros completando aí toda a série de testes da IEC 61215 que atestam qualidade dos módulos. Quando nós falamos em segurança, nós estamos falando da IEC 61730. E eu acho vale lembrar algo que nós trazemos como premissa básica aqui na ECORE, que segurança é um valor inegociável. Se a gente tiver que destacar um único ponto que faz com que o mercado fotovoltaico tenha que se balizar, esse ponto deveria ser segurança, porque aí nós estamos falando em um mercado que vai ser construído sobre bases sólidas e vai ter uma longevidade estabelecida e segura. Segurança é um conceito muito amplo, mas aqui a gente está falando de segurança das características mecânicas, elétricas e funcionais dos módulos. Então, assim como na qualidade, todos eles passam por uma inspeção visual, que é o primeiro teste, mas depois do segundo teste aqui, eu também quero trazer um destaque, que é
o desempenho dos módulos nas condições padrão de teste, nas condições STC, Standard Test Condition. Esse segundo teste, ele já mostra, opa, dentro dessas condições, atestando qualidade, como que ele se comporta do ponto de vista de segurança? É fundamental para que a gente tenha esses critérios estabelecidos como premissas básicas de módulos que devem operar por 25 anos minimamente sobre telhados de famílias, de comércios, de indústrias. A gente pode continuar aqui, o terceiro teste, ele trata novamente determinação da potência máxima. Por que que isso está correlacionado com segurança e com qualidade? Porque, obviamente, as premissas de projeto atestadas a partir da qualidade dos módulos refletem o perfil de segurança que essa instalação vai oferecer e vai respeitar. Então, se nós não temos um padrão de potência máxima respeitado nesses testes, dificilmente a gente vai conseguir fazer as definições de projeto adequadas para o ponto de vista de segurança. E nós podemos passar aqui por vários outros testes, como eu falei para vocês. É uma gama um pouco maior. O teste número 12 é o teste de isolamento. Novamente, ninguém quer ser eletrocutado em um módulo que esteja em fuga, que não esteja bem isolado. O teste número 13, teste de corrente de fuga em condições úmidas. Isso daqui é muito importante a gente destacar. Vamos pensar cenários dos mais restritos possíveis, dos mais críticos possíveis, mas que infelizmente já são realidade no nosso país. Nós temos um sistema fotovoltaico sobre um telhado e infelizmente essa edificação está sofrendo um incêndio. Os bombeiros precisam ir até lá para combater esse incêndio e eles em algum momento vão ter que jogar água sobre o telhado dessa edificação e você tem um módulo fotovoltaico lá. Se ele tiver uma corrente de fuga em condições úmidas, pode ser que o bombeiro, tentando exercer o seu trabalho, exercer a sua missão de salvar vidas, ele acabe perdendo a própria vida, porque os módulos não ofereceram condições seguras para que aquele incêndio fosse combatido, mesmo pensando num cenário em que se esteja utilizando o microinversor, por exemplo, que trabalha na extra baixa tensão e que já seriam suficientes para que esses bombeiros pudessem fazer o combate ao incêndio. Então, isso daqui também é de extrema relevância. A gente tem o teste número 15, teste de resistência a pontos quentes, os famosos hotspots. Isso daqui é o início da análise da ocorrência de um incêndio em um módulo. Se você tem um ponto quente no módulo e ele se repete ou por um período alongado ou por inúmeras vezes, você pode colocar esse módulo em uma característica de combustão. E assim a gente pode continuar, tem o teste de inflamabilidade, o teste térmico do diodo de bypass, de sobrecorrente reversa, que também está relacionado a aquecimento dos módulos que podem gerar incêndios. Enfim, eu não quero me estender demais nessa parte, mas são inúmeros os testes que atestam segurança dos módulos. Então, só recapitulando o que eu falei até aqui, nós temos normas internacionais que trazem um olhar de qualidade e de segurança, e todos os módulos fotovoltaicos comercializados no Brasil têm que respeitar essa normatização para que eles estejam em conformidade com aquilo que é pré-requisito básico para que eles possam operar no mercado brasileiro. Além disso, nós temos normas regulamentadoras. Aí a gente já está trazendo o olhar para dentro do nosso país. Todo mundo que é do setor de elétrica conhece ou deve conhecer a NR10, que trata a segurança em instalações e serviços em eletricidade. E num trecho da NR10, ela destaca que você precisa observar as normas técnicas oficiais estabelecidas por órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas normas, no caso de não haver nenhuma norma nacional, as normas internacionais devem ser respeitadas. Então, quando a gente pensa em segurança de instalações elétricas, nós também temos referência a normas internacionais de padronização, e nesse caso dos módulos fotovoltaicos, nós estamos falando de qualidade e segurança. Ainda há um olhar complementar do ponto de vista legal. A Lei de Defesa do Consumidor, ela dispõe lá no artigo 18, no parágrafo 6º, que se os produtos estiverem deteriorados, alterados, e eles estiverem em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, isso vai apresentar um problema para quem o comercializou ou para quem o fabricou. Ainda na Lei de Defesa do Consumidor, a gente tem no artigo 20, no parágrafo 2º, que são impróprios os serviços que mostrem inadequados para os fins aqueles produtos que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade.
Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, fornecer produtos ou serviços em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. Então, a própria lei do consumidor ela já fala que, olha, cliente, se você estiver comprando alguma coisa que não representar a realidade daquilo que você comprou, que estiver em desacordo com normatização, isso lhe dá o direito de não somente reclamar, como ser ressarcido por todos esses problemas, seja por vias comerciais, seja por vias judiciais. Afinal de contas, a gente está tratando de uma lei de defesa do consumidor. Então, o consumidor, que em teoria é o leigo do assunto, ele deve ser defendido por uma legislação vigente. A gente ainda tem o olhar da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vocês se lembram que eu mencionei lá atrás que, na ausência de normas nacionais, deve-se utilizar as normas internacionais cabíveis para determinado assunto? Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas fez a publicação das normas IEC, exatamente aquelas mesmas que atestam qualidade e segurança dos módulos. Então, se você digitar no Google agora, ABNT, publicação da série ABNT NBR IEC 61215, você vai ter, através da Associação Brasileira de Normas Técnicas, uma norma brasileira correlacionada com a IEC, tratando exatamente os mesmos pontos, tanto de qualidade quanto de segurança de módulos. Essas normas, inclusive, estão mencionadas numa portaria do Inmetro, a portaria 140, que foi publicada em março de 2022, que traz requisitos de segurança para equipamentos e para instalações fotovoltaicas aqui no Brasil. Então, nós já temos uma referência nacional sobre essa normatização de qualidade e de segurança para módulos. Então, tudo isso nos leva a crer, a um olhar sobre qual é o papel do fabricante, do distribuidor e das revendas, que vão trabalhar com esses módulos. E aqui eu faço questão de ler ponto a ponto, porque é importante que a gente tenha esse olhar sobre responsabilidades. Quem conhece um pouco mais da Ecore sabe que desde sempre nós falamos em venda de valor agregado, que dentre outras coisas confere ao mercado como um todo, mas principalmente às revendas e aos clientes finais, redução ou até mesmo eliminação de passivos. E passivo é aquele valor que você vai ter que pagar, que vai sair da conta, que não estava calculado lá no começo por algum problema que não foi considerado. Então, pensando que se você comprar algo em desacordo, você está assumindo um passivo, é importante que você conheça cada um desses pontos que estão aqui elencados. Qual é o papel de fabricantes, distribuidores e revendas? Seguir as normas, regulamentos, regulações, leis, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual ou até mesmo na esfera estadual, e também as normas internacionais, como a norma ISO, que trata, dentre outras coisas, qualidade, como as normas IEC, que nós já mencionamos aqui, e qualquer outra norma aplicável e cabível à análise para sistemas fotovoltaicos em geração distribuída. Cabe também a esses players aprofundar os seus conhecimentos sobre o mercado em que atua. Isso é mandatório, o canal Solar tem um papel importantíssimo nisso. Acredito que a Ecore também exerce esse papel de trazer um olhar de profissionalização e qualificação para o mercado de geração distribuída, em particular, mercado de geração através da energia solar fotovoltaica. O nosso mercado é extremamente resiliente, ele tem uma performance acima da curva, ele é um mercado que traz bons indicadores financeiros, a série histórica mostra que esse mercado é extremamente atrativo e a gente tem novos entrantes se acumulando ano após ano nesse mercado e a gente percebe que aqueles que simplesmente entram no mercado sem buscar qualificação, sem buscar profissionalização, infelizmente, puxam essa régua para baixo e fazem com que o mercado como um todo incorra em problemas. E esses problemas, eles refletem em todos os elos da cadeia. Então, buscar aprofundamento sobre o mercado que você atua é regra básica para que você continue performando nesse mercado com responsabilidade e com longevidade. Pesquisar sobre os produtos que trabalha. Gente, eu me recordo, quando eu era integrador, eu fui começar a trabalhar com energia solar, eu não sabia absolutamente nada. Nada. Eu era um zero à esquerda no que dizia respeito ao conhecimento sobre energia solar fotovoltaica. Como engenheiro, eu me coloquei numa posição de precisar conhecer sobre produtos, sobre normas, sobre padronizações, relacionamento com as distribuidoras, concessionárias de energia
locais para que a gente pudesse começar a performar comercialmente e talvez por um preciosismo meu, mas foi o que aconteceu na época, em 2015, a empresa em que eu atuava na época demorou quase 10 meses para fazer a sua primeira venda, porque eu sempre colocava um freio do ponto de vista assim, eu ainda não estou seguro sobre o assunto XPTO, nós precisamos nos aprofundar mais nesse assunto. Obviamente, essa empresa tinha outros produtos que ela comercializava, então não foram 10 meses sem receita, mas foram 10 meses investidos para conhecimento, para que quando nós fôssemos para o mercado comercialmente, nós tivéssemos condições de falar com propriedade sobre aquilo que nós estávamos ofertando como uma solução. Isso eu também acredito que é regra básica para qualquer empresa, para qualquer profissional que queira atuar no mercado de geração distribuída através da energia solar fotovoltaica. Se não conhece sobre o seu produto, você está falando sobre algo que você não domina. Se você não domina, você não está qualificado e, consequentemente, você vai incorrer em erros que vão refletir em problemas para o mercado que você próprio atua e para todos os outros elos desse mercado. Ainda, como o que se espera desses fabricantes, distribuidores e revendas? Exigir que os produtos atendam aos requisitos mínimos de segurança e qualidade. Queria contar uma historinha da Ecore aqui. No passado, quando nós nós já importávamos em alto volume módulos, mas nós aumentamos o nível de relacionamento com os fabricantes. Uma das exigências que nós fizemos lá no passado fosse que todos os módulos fornecidos para a Ecore, eles fossem fornecidos com os conectores MC4 originais da Stauble. Por quê? Para que a gente mantivesse a compatibilidade entre os conectores dos módulos e dos microinversores, ou dos módulos e dos otimizadores de potência na SolarEdge. Chegou uma hora que a cadeia de produção estava tão saturada que os fabricantes se voltaram para a Ecore e falaram assim, olha, Ecore, não dá para a gente continuar fazendo isso, se eu for fazer, você vai lá para o final da fila, você não vai ter produto. Então, a Ecore assumiu como regra, desde então, que todos os produtos, módulos e inversores, microinversores ou módulos e otimizadores que não tenham compatibilidade entre os seus conectores, eles receberão uma extensão que numa extremidade tem um conector compatível com o do módulo e na outra um conector compatível com o do microinversor, para que a gente respeite as normas que determinam, por exemplo, esse perfil de conectorização. Talvez alguns não saibam, mas é regra, é norma que quando você faz uma conexão entre um macho e um fêmea, esses conectores devem ser do mesmo modelo, do mesmo fabricante. E ainda assim, aqui um recado para o cliente final, que eventualmente esteja nos assistindo. Hoje, felizmente, o nível de informação está mais alto, você consegue acessar de maneira mais simplificada essas informações para começar a formar sua própria opinião e, obviamente, você vai consultar os especialistas do mercado para poder fazer a sua escolha pelo investimento de energia solar fotovoltaica. É fundamental que você, cliente final, exija soluções de fabricantes e distribuidores e, consequentemente, de revendas confiáveis, porque você está fazendo um investimento de longo prazo e se essa solução não for confiável, talvez o seu investimento esteja em risco e eu tenho certeza que isso é algo que você não deseja. Então, nesse olhar, só recapitulando o que a gente falou aqui até agora, módulos falsos são aqueles que não respeitam as premissas estabelecidas em normas. Nós podemos destacar aqui as normas internacionais que tratam qualidade e segurança. Nós fazemos uma correlação com as normas internas, e aqui eu trouxe para vocês a NR10, tratando de segurança em instalações elétricas. Nós ainda temos um olhar legal na Lei de Defesa do Consumidor, que traz a obrigatoriedade de quem quer que seja o comercializador de uma solução que respeite a toda essa normatização estabelecida. Nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, fazendo as publicações da série de normas IEC como normas brasileiras, para que haja a correlação direta sobre essas normas internacionais, e aí a gente traz para o escopo de um quadro daquilo que se espera como obrigatório no papel de fabricantes, distribuidores e revendas. E aí a gente incorre num questionamento que é muito comum no mercado, mas que nem sempre todos estão familiarizados com a resposta. Então, eu gostaria de dar uma pincelada nisso para que todo mundo entenda o que está por trás dessa nomenclatura. Painéis solares Tier 1. Qual é o critério para que um módulo fotovoltaico tenha esse selo Tier 1? Primeiro, que eu acho importante a gente destacar, quando a gente fala em Tier 1, a gente está falando em uma nomenclatura de cunho financeiro, tá?
A Bloomberg, que é quem faz esse lastro financeiro internacional, que gera perfil de bancabilidade, ela faz uma análise de vários critérios para falar se o fabricante A ou B ele tem essa capacidade e, consequentemente, esse selo estabelecido ao fabricante, ele vai ser transferido aos seus produtos. Então, é o que eu falei para vocês. Os painéis Tier 1 são produtos de fabricantes mais confiáveis, sobre uma ótica que se inicia no aspecto financeiro, mas obviamente que passa pelas premissas de qualidade. Como eu mencionei para vocês, quem estabelece esse selo Tier 1 é a Bloomberg, que é a provedora das análises financeiras e de investimento de cunho internacional. E aqui eu quero destacar para vocês alguns critérios que aferem qualidade para esses fabricantes. Então, quando a gente olha para o primeiro critério, todo fabricante que tenha o selo Tier 1, ele deve operar toda a produção. Isso é comumente conhecido no nosso mercado como operar a cadeia vertical de produção de módulos fotovoltaicos. Ele vai trabalhar desde a camada de silício lá no estágio inicial até a montagem do módulo. Ele não vai comprar a célula de um, o frame do outro, o vidro do outro, contratar uma outra empresa para sua montagem, colocar o selo com o seu nome e fazer com que esse equipamento seja vendido. Fabricante Tier 1, ele opera toda a cadeia de produção. Isso traz um olhar de maior controle sobre essa produção, que, consequentemente, afere mais qualidade para aquilo que está sendo produzido. Segundo critério, o fabricante obrigatoriamente deve investir em pesquisa e desenvolvimento de painéis solares. O que isso significa na prática? O fabricante Tier 1, ele não é aquele que fica esperando uma tecnologia ser desenvolvida para que ele possa copiar e colocar um produto competitivo no mercado. Ele é aquele que obrigatoriamente está investindo em pesquisa e desenvolvimento para que ele possa ser provedor de tecnologia, para que ele possa ser desenvolvedor de tecnologia e conferir essa tecnologia aos seus equipamentos que vão ter um maior nível de qualidade. Terceiro critério, o fabricante deve obrigatoriamente adotar automação na sua linha de produção. Eu tive a oportunidade de visitar a China em 2016, eu visitei inúmeros fabricantes de módulos, inúmeros deles que não eram Tier 1, e eu visitei fábricas desde aquela inteiramente automatizada, em que você tinha uma pessoa lá no começo apertando o botão, algumas fazendo o controle da linha e outro lá no final colocando os módulos em pallet, mas também visitei aquela fábrica que nós tínhamos um processo 100% manualizado, com a operação das células manual, com a soldagem de todas as conexões manual, montagem do frame, montagem do vidro, a isolação disso tudo, e invariavelmente isso não confere o mesmo padrão de qualidade de uma linha automatizada. Então, para que você tenha uma premissa de qualidade, para que você tenha um selo Tier 1, esse fabricante ele deve obrigatoriamente ter uma linha automatizada. E o quarto critério, esse fabricante deve ter mais de 5 anos de experiência em produção. Então, de repente, nós vamos verificar fabricantes com boa qualidade de seus produtos, mas fábricas novas que ainda não têm 5 anos de produção não recebem esse selo. Poxa, mas por que elas não recebem esse selo se eu acabei de falar que elas podem ter um bom padrão de qualidade? Porque o que se busca nessa análise é repetibilidade de performance. Empresas que performem ao longo dos anos com o mesmo padrão de qualidade, respeitando as mesmas premissas estabelecidas. E não aquelas que, no português claro, dê um migué, faça um investimento lá no começo, atenda aos pré-requisitos, receba o selo e depois reverta toda a sua cadeia para que ela seja mais barata e mais competitiva e, consequentemente, com menos qualidade. Então, esses critérios, apesar de serem por um olhar financeiro, através da Bloomberg, eles conferem um olhar de qualidade para os fabricantes que fazem esses módulos que vão para o mercado global, consequentemente para o mercado brasileiro, e que a gente vai lidar aí no dia a dia da nossa operação. E aí a gente pega uma lista aqui de 2022 que mostra o top 10 fabricantes pela capacidade de produção anual que estão elencados lá com o selo Tier 1 da Bloomberg. Então a gente tem essa lista e é importante a gente destacar que do primeiro ao sexto, apesar da gente ter a bandeirinha do Canadá ali na Canadian Solar, todos eles são fabricados em território chinês. Isso daqui eu faço questão de comentar porque existia-se um preconceito no passado, e eu sinceramente não sei se ainda existe, principalmente para clientes finais, de que produto chinês não é produto de qualidade.
E aí a gente olha todos esses gigantes globais de fabricação de módulos, tendo as suas fábricas, na sua grande maioria, na China. Por que eu digo grande maioria? Porque nós vamos pegar fabricantes como a JA Solar, por exemplo, que tem as suas maiores fábricas na China, mas tem fábricas espalhadas por todo o mundo, mas que tem a sua maior capacidade de produção na China e produzem quantidades absurdas de módulos ao longo de um ano. Então aqui a gente tem essa lista do que seria o top 10 de 2022, a partir de uma ótica de capacidade produtiva em megawatts ano, estando dentro dessa classificação Tier 1 da Bloomberg. E o que é bacana a gente destacar para contextualizar esse olhar de tudo que foi falado até agora e começar a responder algumas perguntas. Como que eu identifico isso na prática? Que critérios eu devo olhar no meu dia a dia para que eu saiba identificar um módulo real de um módulo falso? É importantíssimo que a gente entenda como que um módulo fotovoltaico opera e de que maneira que a gente pode observar essa operação dos módulos. Então, todo módulo fotovoltaico, invariavelmente, ele tem esse gráfico que eu estou apresentando aqui para vocês, que eu espero que não seja novidade para muitos de vocês, mas é o gráfico que mostra a relação entre corrente e tensão. Eu peço desculpas, está escrito voltagem aqui de maneira equivocada. Para os mais técnicos e mais críticos, vocês sabem que voltagem não existe, é tensão elétrica, tá? Então eu peço desculpas por esse ato falho aqui nosso, mas é a correlação entre corrente e tensão elétrica. Isso determina o comportamento do módulo, isso determina qual é o comportamento mediante área de captação de radiância e quantidade de radiância direta nesse módulo. E essa curva IV, ela é obtida através de testes realizados em laboratório, testes em condições ideais, condições STC, que são, relembrando aquilo que eu já falei, condições padrão de teste. Então, a gente está falando de módulos que são testados mediante uma irradiância de 1.000 watts por metro quadrado, a uma temperatura de 25 graus Celsius, a uma atmosfera de 1,5 G. Eles vão apresentar os seus dados. Cada módulo vai ter o seu, mas a gente já consegue observar algumas não conformidades se os dados técnicos apresentados no datasheet do módulo, eles não fecham na hora que você faz a conta. Então, você pega lá e calcula qual é a corrente de operação multiplicada pela tensão de operação. Ou você calcula qual é a potência do módulo, verifica na etiqueta qual é a sua eficiência e sabe qual é a sua área em metros quadrados. Você consegue definir exatamente qual deveria ser a potência desse módulo. Então, esse é um primeiro indício. Opa, o fabricante está me falando que o módulo tem essa potência pico. No entanto, os dados do datasheet, na hora que eu faço os cálculos matemáticos, eles não conferem, já tem algum indício de alguma coisa está errada aqui. Esse daqui foi só um exemplo que eu trouxe para vocês, que deve ser comum ao dia a dia. Olhem para as folhas de dados dos equipamentos, façam essas conferências, entendam o que está por trás tecnicamente dos produtos que vocês estão vendendo, porque isso impacta diretamente no seu projeto e, consequentemente, na produção de energia que está sendo ofertada para o seu cliente final. Esses dados, eles são aqueles que determinam se você estiver falando de módulos, qual é o perfil do inversor, do microinversor ou do sistema com otimizador de potência que você vai colocar nesse sistema. Se for um sistema de string, qual é o tamanho da string, quantos módulos você deve colocar nela, qual é a bitola dos cabos, quais são os cálculos de perdas que você vai ter que fazer, tudo através da folha de dados que reflete característica técnica daquilo que foi estabelecido nos testes laboratoriais em condições padrão. Então, isso daqui seria um resumão de todos aqueles testes que eu mencionei anteriormente, tanto de qualidade quanto de segurança. Tudo aquilo que está elencado dentro do datasheet do equipamento. E aí eu quero trazer mais um olhar que eu acho que é bacana, do mercado de módulos fotovoltaicos do ponto de vista de bancabilidade. O que significa bancabilidade na prática? As instituições financeiras de todo o mundo, elas avaliam qual é o risco ou qual é a possibilidade de sucesso de um determinado fabricante que está comercializando os seus produtos. E aí ela assume para este fabricante uma nota de risco. Essa nota de risco significa mais ou menos o seguinte, olha, quanto maior for a letra, então se a gente pensar no alfabeto, A seria o número 1, B o número 2, C o número 3, quanto maior essa letra, então, por exemplo, a letra C é maior do que a A. Pior a bancabilidade, ou seja, mais riscos
essa empresa oferece para um investimento. Quanto menor essa letra e mais acumulada, melhor a nota dessa empresa, maior a bancabilidade dessa empresa, menores os riscos para investimento. Isso não é só uma informação financeira, pessoal, porque uma empresa que tem alta bancabilidade significa que ela é uma empresa segura, idônea, lastreada e rastreável, que vai poder performar no mercado em que ela atua durante muitos e muitos anos, porque ela apresenta baixíssimo risco de colapsar, seja porque ela não respeita normatizações, seja porque ela gera fraudes, seja porque ela está perto de uma ruptura financeira. Então, quando a gente olha para esse desenho, e aqui a gente forma uma pirâmide, o topo da pirâmide aqui é aquilo que é considerado como nota máxima de bancabilidade, o triplo A de bancabilidade. E a gente vê aqui que no terceiro trimestre de 2022, nós tínhamos apenas 3 empresas com essa nota máxima. Então, são empresas Tier 1, AAA, que apresentam qualidade na sua produção pelo controle da cadeia vertical e todos aqueles outros requisitos que eu falei para vocês, e também uma alta confiança do ponto de vista de investimento que confere nota máxima para o mercado global, para que todos os investidores do mundo olhem e falem assim, se eu colocar meu dinheiro ali, eu vou prosperar, porque essa empresa ela está conceituada dentro desse critério e ela não me apresenta risco de longo prazo. Eu destaco aqui para vocês novamente, a JA Solar, ela faz parte desse grupo de empresas AAA do pequeno grupo de empresas com o selo Tier 1 de fabricação de módulos fotovoltaicos. E aí, ainda olhando para esse mercado, existe um laboratório independente nos Estados Unidos, que é o PVEL, que é o laboratório, o laboratório que trata da evolução do mercado fotovoltaico. Ele olha para quais são as marcas campeãs de confiabilidade. E como que ele estabelece esse critério? Ele olha para toda essa análise financeira da Bloomberg, ele olha para a quantidade vendida em escala global, ele olha para a taxa de retorno desses equipamentos em falha, e aí ele vai medindo ao longo dos anos qual é essa performance. E eu fiz questão aqui de novamente destacar a JA Solar, por quê? Existe um detalhe interessante. Se a gente pega de 2014 até 2022, a gente vai observar que em 2014 a JA estava ok, ela fazia parte das empresas campeãs de confiabilidade, 2016 ok, 2017 houve uma falha aqui. E aí, por conta dessa falha, obviamente, o fabricante foi lá, ele reestabeleceu seus critérios de qualidade e ele voltou a performar 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e se apresenta até hoje no mercado como uma empresa campeã em qualidade e confiabilidade. Esse relatório é público, ele traz a série histórica de 2014 a 2022. Obviamente, ao final desse ano, nós teremos um novo relatório. Quem tiver curiosidade de conhecer a respeito, só digitar aí PVEL, que o primeiro link que vai aparecer no Google para vocês é esse relatório de qualidade e confiabilidade de módulos internacionais. Você consegue pesquisar não somente por fabricante, como por modelo de equipamento de cada fabricante, tá? E esse olhar, ele é complementado nesse mercado por uma análise que a Bloomberg faz. Então, a Bloomberg vai lá, atesta que esses fabricantes são Tier 1, ela gera uma lista desses fabricantes do seu top 10, óbvio, a lista vai muito além disso, mas a gente trouxe aqui o top 10 por capacidade de produção, e ela faz uma análise junto aos fabricantes de qual é a sua capacidade de produção projetada para o próximo ano. E, novamente, eu destaco aqui para vocês a JA Solar, porque eu não sei se vocês se recordam, ela tinha uma capacidade de produção em 2022 na faixa de uns 20 megawatt ano, e para 2023 ela tem uma capacidade projetada de 51 megawatt ano. Ela mais do que dobrou a sua capacidade. O que isso significa na prática e por que ela faz parte daquele grupo AAA de investimento? É uma empresa sólida, uma empresa que está há vários anos no mercado, uma empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento, e investe na sua estrutura da cadeia produtiva, mais do que duplicando a sua capacidade de um ano para o outro, seja porque foram estabelecidas novas fábricas, seja porque foi aperfeiçoado o seu processo de produção, seja porque eles estabeleceram novos processos de trabalho que tornam as linhas de produção mais eficientes. A gente vê uma setinha apontando
esse crescimento, e se vocês observarem essa lista com mais detalhes, vocês vão observar que a JA está entre um dos 3 maiores fabricantes do mundo, no que diz respeito à sua capacidade produtiva estimada para o ano de 2023. Então, esses são dados que eu estou trazendo para vocês, que eles, obviamente, eles devem ser analisados, mas eles estão disponíveis para pesquisa na internet. Se você tiver dúvida, por exemplo, o fabricante que eu estou comprando aqui, ele respeita todos esses critérios de qualidade e segurança? Com uma pesquisa de 5 minutinhos no Google, você consegue achar todas essas informações por si próprio, e aí, óbvio, através do seu parceiro de relacionamento, a Ecore, como distribuidor de confiança, que muitos de vocês podem ter, o próprio Canal Solar como disseminador de conhecimento, podem complementar essas informações para todos vocês. Eu vou trazer um último quadro de análise, eu falei bastante da JA Solar. A JA é um parceiro importantíssimo de negócios aqui da Ecore, e alguns números resumidos da sua operação, que fazem com que eles tenham um lastro gigantesco para operar no mercado, com que eles tenham uma penetração gigantesca no mercado brasileiro, seja ele residencial, comercial ou industrial, e se apresente como uma solução extremamente viável para todos que estejam pensando em fazer o seu sistema fotovoltaico com valor agregado, com qualidade adquirida através de bons produtos. A JA Solar tem uma capacidade produtiva superior a 70 gigawatt. A sua produção verticalizada permite com que ela trabalhe lá com o silício desde a etapa original, e aí ela faz os wafers, que são o estágio anterior à célula fotovoltaica, quando o silício é cortado, mas ele ainda não passou pelo processo de dopagem, para de fato se tornar a célula fotovoltaica como a gente conhece, depois o processo de fabricação das células, e consequentemente todos os outros componentes para a formatação do módulo, tanto o N-Type quanto o P-Type. Novamente, eu peço desculpas a vocês, tem uma letrinha a mais ali que deve ter sido digitada de maneira equivocada ali no final. N-Type e P-Type. A JA, em 2022, forneceu 14% de todos os módulos fotovoltaicos consumidos no mundo inteiro. Se vocês pensarem que um único fabricante de centenas de fabricantes atendeu a 14% da demanda global, vocês percebem a capacidade produtiva desse fabricante e, consequentemente, conseguem fazer uma correlação com qualidade. A JA teve, nos testes internacionais, o reconhecimento de melhor performance. A gente tem, obviamente, se vocês entrarem no site da Ecore, ecore.com.br, na área de downloads, vocês têm todos os testes relacionados a esse módulo dos laboratórios internacionais, e vocês vão observar lá que a JA apresentou melhor performance nesses testes. Relembrando que eu já falei, é uma empresa com extrema solidez financeira, que traz segurança de longo prazo e atesta a qualidade de seus produtos. Não somente tem o selo Tier 1 da Bloomberg, como também está categorizada como um AAA sob análise de investimento. Apenas 3 empresas no mundo, obviamente, de fabricação de módulos fotovoltaicos tem essa classificação. A JA é uma delas. E hoje ela opera com mais de 12 fábricas em todo o mundo, o que traz segurança de continuidade de fornecimento, de atendimento do mercado e de padronização de qualidade. Então, se você está em dúvida sobre se aquele módulo que você está comercializando, se você está oferecendo para o seu cliente, ele é adequado ou não, é importante que você entenda sobre todas essas premissas que conferem qualidade e segurança para o fabricante e, consequentemente, para os seus produtos, e aí vocês vão enxergar os diferenciais que partem dessas premissas e, consequentemente, entregam valor agregado para os seus clientes. O preço, ele acaba sendo colocado numa estante separada, porque é relativamente fácil eu conseguir vender mais barato um produto que não é exatamente aquilo que eu estou dizendo que ele é, porque eu não atendi a todos esses requisitos e, obviamente, o meu custo produtivo ele é menor para entregar algo que não é aquilo. Quando eu penso em valor agregado, eu estou falando, antes de qualquer coisa, em qualidade e segurança de maneira atestada, comprovada e chancelada internacionalmente, correlacionada com todos os testes de qualidade que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Então, eu espero ter explanado para vocês de uma maneira interessante sobre todos esses critérios para a fabricação de um módulo voltaico e para geração de todas as premissas de qualidade e de segurança, e espero que vocês tenham entendido que os módulos não são todos iguais, energia solar não é tudo igual, e que vocês consigam utilizar esses conceitos aí no dia a dia dos seus negócios.
Legal, excelente, Rodrigo. Muito boa apresentação, muitos elogios, inclusive, de todo mundo que está acompanhando a gente, né? Tem uma enxurrada de elogios, muito legal quando isso acontece. Claro também que temos algumas dúvidas também do pessoal, inclusive esse é o momento de vocês, viu? Pessoal, eventualmente dúvidas que vocês tenham, agora é o momento que vocês têm para encaminhar aqui para a gente todas as dúvidas e questionamentos que vocês têm, o Rodrigo vai responder tudo a partir de agora, tá? Muito legal também, viu, Rodrigo, a gente trazer justamente essa questão da confiabilidade das marcas, né? Como é importante também para o integrador ficar de olho justamente nos produtos que ele está oferecendo diretamente para o seu cliente, porque no final das contas a gente sabe que é o nome dele que está justamente em xeque nesta questão. Pessoal, tem muita gente perguntando sobre todas as marcas, né? Eventualmente, quais eram as outras duas marcas, quais são as marcas que estão um pouco abaixo. Entrem no site do Canal Solar, tem uma aba lá sobre webinários. Quem ainda não fez a inscrição, entra nessa parte do webinários, clica lá dentro, tem o link que a gente deixou aqui nos comentários da nossa transmissão. Vocês acessam, deixem o e-mail e a gente vai encaminhar para vocês nesse e-mail toda essa apresentação que o Rodrigo fez. Lá tem não só a JA, que foi o exemplo que trouxe o Rodrigo, como também todas as outras empresas. E aí vocês já conseguem também ter uma ideia de como que está em termos de ranking, principalmente no final do ano passado, no terceiro quadrimestre, né, Rodrigo? Isso, exatamente. No terceiro trimestre do ano passado, a gente teve aquele ranking do AAA. Respondendo a pergunta do pessoal, aqui eu estou com a apresentação aberta, eu consigo ver isso. As outras duas marcas que estão lá são Longi e Trina. Tá? Então, como AAA, a gente tem JA, Longi e Trina, não obrigatoriamente respeitando uma ordem, aí aqui todas entram num mesmo critério, mas esses são os três que estão lá elencados no terceiro trimestre de 2022. E se vocês quiserem saber mais, pessoal, segue esse passo a passo que eu falei para vocês, deixem lá o e-mail de vocês, vocês recebem a apresentação completinha para vocês e certamente vai ajudar muito. Então vamos lá, pessoal, para as perguntas de vocês, dúvidas, questionamentos, né, que são sempre muito importantes. A gente tem uma pergunta do Yamashiro, que ele participou com a gente há uns minutinhos atrás, e ele perguntou, pode haver, viu, pessoal, algumas perguntas que fiquem eventualmente um pouco, tenham sido feitas antes de alguma explicação do Rodrigo, mas não tem problema, a gente traz aqui para vocês, o Rodrigo até dá uma complementada. O Yamashiro, ele pergunta o seguinte, né, como garantir em campo se o módulo está entregando a potência que está na etiqueta do módulo? Olha, Yamashiro, aqui você me deixa um gancho maravilhoso para falar de valor agregado e por falar pela diferença de tecnologias dos outros equipamentos que você for utilizar. E eu aproveito para falar daquilo que a Ecore trouxe para o mercado brasileiro lá em 2014, que é a tecnologia MLPE. É muito difícil que você consiga conhecer no dia a dia o que está acontecendo módulo a módulo num cenário convencional, num cenário string. Né? O inversor reconhece todo aquele arranjo como informações elétricas, é como se fosse um único grande módulo, e você não consegue saber módulo a módulo o que está acontecendo. Se você parte para a tecnologia MLPE, vai falar de microinversores, vai falar de otimizador de potência, e aqui eu destaco tanto a AP Systems quanto a SolarEdge, como marcas de referência no mercado, você passa a ter um olhar individualizado para o que está acontecendo na sua instalação, ou minimamente a cada 2 módulos. Então, dessa forma, você consegue ter um perfil de controle maior sobre a performance desses equipamentos em campo. Obviamente, existem outras formas. Você pode fazer alguns ensaios em campo. No comissionamento da sua usina, você vai ter algumas etapas, um passo a passo obrigatório, que também vai te mostrar o perfil de comportamento desses módulos, mas, obviamente, a maioria desses problemas por potência falsa, por potência inadequada, ele vai se apresentar não no dia 1 da sua instalação, ele vai se apresentar mais acentuadamente ao longo do tempo. Então, a maneira mais eficiente que você tem é conseguir monitorar módulo a módulo, mas obviamente existem técnicas aí de verificação, de teste, de comissionamento, que fazem com que você tenha uma boa percepção sobre isso. Perfeito. O Delfílio Alencar, ele participou, eu acho que foi mais um comentário. Eu sempre fico na dúvida quando não tem o símbolo de pergunta aqui para a gente, mas eu vou pedir para colocar também aqui para vocês, né? É um resumo, né, Rodrigo? Para não cair em golpe, basta escolher um bom fornecedor e isso acaba com as falsificações. É basicamente isso, né? É basicamente isso. O que a gente está falando aqui, ele vai para um elo da cadeia no qual a Ecore não participa diretamente. A Ecore não fabrica módulos
né? Consequentemente, nós não temos o domínio sobre todas essas premissas que eu trouxe aqui do ponto de vista normativo, qualidade e segurança. No entanto, é nosso papel transferir para o mercado essa qualidade e fazer a curadoria de todos esses equipamentos. Então, quando você escolhe um fornecedor de qualidade, um fornecedor confiável, direta e indiretamente você está escolhendo produtos de valor agregado, produtos que atendam aos requisitos de qualidade e de segurança. Legal, excelente. Rodrigo, a gente está chegando já a quase 51 minutos já de apresentação, acho que foi muito bem trabalhado todo o conceito. Pessoal participou com poucas dúvidas, acho que eles conseguiram absorver muito bem o conteúdo. Então, eu gostaria, só para a gente finalizar, eu sei que a gente falou bastante sobre essa questão, justamente da importância de você verificar as marcas com que você está trabalhando, mas eu gostaria, para a gente finalizar, o recado que fica desse nosso webinar. Eu sempre gosto de encerrar essa transmissão justamente com a palavra final. Se a gente fosse passar um recado para quem nos assiste nesse momento, qual é o recado principal, o recado-chave para o pessoal guardar eventualmente na cabeça e não esquecer nunca mais? Perfeito, Henrique. Eu acho que esse é o objetivo da gente estar aqui. Nós estamos olhando para o mercado de energia solar que ele encontra, sim, desafios, mas que a superação desses desafios e a performance desse mercado no longo prazo depende do posicionamento e da responsabilidade de cada um dos players que nesse mercado opera. Então, não tem como a gente falar em venda de solução se você não entende qual é a necessidade do seu cliente. E não tem como você falar em investimento de longo prazo se o primeiro referencial da sua venda é pura e simplesmente preço, descartando todos os outros critérios que façam com que a sua empresa exista no longo prazo. Então, para você, integrador que está nos assistindo, para você, engenheiro, para você, projetista, que entende que a sua participação é uma participação responsável e de longo prazo no mercado, entenda que o seu papel, mais do que nunca, é um papel consultivo, e para que você consiga exercer o seu papel, você precisa estar qualificado, profissionalizado e buscar, antes de qualquer coisa, qualidade. Na hora que você faz uma venda de longo prazo, de valor agregado, você transfere para o seu cliente todo o know-how da sua empresa e você atesta para si próprio uma condição de ser referência de mercado. E normalmente as empresas de referência do mercado são aquelas que são mais perenes, que apresentam uma performance de longo prazo, porque elas não se blindam. Obviamente que existem variáveis que a gente não controla, mas elas preveem com muito mais facilidade e controle cenários de longo prazo, preveem a sua performance, preveem a sua capacidade de saúde financeira, que a colocam numa posição diferenciada no mercado. Então, se você não quer ser mais um no mercado de energia solar, busque por qualificação, profissionalização e qualidade acima de qualquer coisa. Lembrando aquilo que eu falei no meio da apresentação, se você tiver que escolher uma única coisa para se apegar, lembre-se de segurança. Segurança deve ser um valor inegociável e é uma premissa para a gente construir um mercado de longo prazo com uma régua lá em cima. Legal, excelente. Eu ia encerrar, mas a gente teve uma pergunta aqui também no nosso chat. Eu vou fazer essa pergunta e aí a gente encerra, tá, pessoal? Eventuais dúvidas também, podem encaminhar para a gente no Canal Solar, pelas nossas redes sociais. A gente depois encaminha para o Rodrigo, caso vocês tenham alguma outra dúvida, tá? Então, para a gente finalizar, uma pergunta do Cláudio Sidney. Ele pergunta para a gente o seguinte, né? Então, os testes do Inmetro não são referência, não são parâmetro de qualidade para os módulos, de uma maneira geral? São sim, Claudio. A gente observa que o Inmetro, quando ele vai fazer os seus testes, tá, se você já observou um processo de certificação de um módulo para o Inmetro aqui para o mercado brasileiro, primeiro você tem que apresentar todos os testes internacionais que estão em conformidade com a norma, para que os testes sejam novamente realizados num laboratório acreditado aqui no Brasil, é quase como um double check daquelas informações, e a partir da verificação desses dados, a gente tenha um produto com um selo Inmetro, com uma certificação do Inmetro, que garante que durante o período de vigência daquele certificado, esse produto possa ser comercializado no nosso país, porque ele atendeu as normatizações internacionais e esse atendimento às normatizações foi repetido, replicado nos testes nos laboratórios acreditados aqui no Brasil. O que pode acontecer algumas vezes, que é o ponto que a gente fala dos módulos de potência falsa, obviamente que esses testes são realizados por amostragem. Então, eu submeto para o teste um módulo que está ok,
Eu pego a certificação desse modelo, e aí quando eu começo a comercializar, eu tenho módulos que não estão em conformidade com aqueles testes que foram realizados. Mas respondendo de uma maneira objetiva, sim, o teste do Inmetra, ele tem validade, mas muito mais uma validade de verificação e confirmação de tudo aquilo que já foi feito internacionalmente em atendimento às normas. Perfeito. Cláudio, obrigado pela sua participação. Queria também, Rodrigo, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a sua participação. Não é a primeira vez que você está presente aqui com a gente nesse nosso webinário. Eu sempre faço muita questão de agradecer a todos os profissionais que arrumam um tempo nesse momento do setor fotovoltaico, que a gente sabe como está. Nesse momento que a gente precisa mais do que nunca trabalhar como nunca. Então, eu fico muito feliz de ter a sua participação. Eu sei do peso que tem o seu nome dentro do setor fotovoltaico, do peso que tem a Ecori também. Então é muito gratificante, mais uma vez, contar com a sua participação aqui com a gente e, principalmente, você arrumando um tempinho para poder estar aqui e passar informações tão preciosas para o pessoal e para o mercado de uma maneira geral. Eu que agradeço, Henrique, é um prazer imenso todas as vezes que eu recebo um convite para estar aqui com vocês. Isso me alegra imensamente, porque é um canal que está aberto a um público exigente, um público que realmente está interessado em construir o mercado. E eu costumo falar todas as vezes que eu tenho a oportunidade, isso aqui é uma dádiva, né? É um presente que a carreira profissional traz para a gente quando você recebe a permissão de quem está te ouvindo para se colocar num papel de formador de opinião. Então, eu agradeço imensamente, Henrique, e toda a equipe do Canal Solar pelo convite. Como eu falei durante a apresentação, espero que o público tenha aproveitado de alguma forma o conteúdo que a gente trouxe e me coloco em meu nome, em nome da Ecori, à disposição de quem precisar de um pouco mais de informações sobre isso e precisar de um bom distribuidor, nós estamos por aqui. Legal, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez e também um agradecimento especial a todos vocês que estiveram presentes aqui mais uma vez em peso, participando desse nosso webinário, seja com as perguntas, seja eventualmente acompanhando o conteúdo. Espero que a gente, em nome do Canal Solar, eu espero que a gente possa ter sanado essas dúvidas sobre mais um conceito de suma importância para o setor fotovoltaico. Na semana que vem a gente estará aqui presente mais uma vez, tá bom, pessoal? De coração, agradeço a todos vocês que estiveram aqui, ao Rodrigo, e vejo vocês na semana que vem. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.